Boa tarde, meu nome é Lua Postushenko. Eu estou fazendo um vídeo para a apresentação da disciplina de técnicas avançadas de soldagem. Eu peguei o artigo do qual tem o título de Análise dos parâmetros de processo de solda por fricção em uma liga de alumínio. Ele é um artigo desenvolvido pelo Naylor e pelo Arthur, na cidade de Erechim, dois engenheiros mecânicos. E, bom, o resumo, né, o escopo desse trabalho está mais focado na parte da otimização do parâmetro de solda por processo de soldagem, ali utilizando dentro de um centro de usinagem CNC, proveniente das pesquisas, utilizando literatura, obviamente, para proporcionar uma soldagem de uma liga de alumínio AA5083, com a espessura de 6,6 milímetros, e fazendo todo esse processo de soldagem e monitoramento de temperatura dela. Mas afinal, o que é o processo de soldagem FSW, né? Também conhecido como Friction Steel Welding. É um processo de soldagem, uma técnica mais recente em relação às demais convencionais, como o MAG-MIG. Ele foi desenvolvido ali a partir da década de 90, ali na Inglaterra, e basicamente é um processo de fricção, do qual você gera a fricção, no caso, entre dois metais, não necessariamente metais, mas é mais usual em metais, do qual você consegue fazer uma solda sem atingir o ponto de fusão do metal, e isso melhora as propriedades mecânicas e as características do metal, do qual você está fazendo aquela solda, ao invés das técnicas tradicionais, como o MAG e MIG, do qual você atinge o ponto de fusão no metal, e daí gera toda a parte da zona termicamente afetada, diminuindo um pouco das propriedades mecânicas dos materiais e afetando em alguns outros casos, assim como entrada de gases e tudo mais. A solda, então, por fricção, no caso, ela é um processo de juntas de materiais, e então ela ocorre em baixa temperatura, sempre nos materiais no estado sólido, já que eles não atingem o estado de fusão, e normalmente ela é baseada em uma ferramenta que gera rotação. Normalmente, pelo menos o utilizado neste artigo, ele é uma ferramenta com pino, e esse pino entra em rotação dentro do vale do metal, né? E daí, conforme ele vai rotacionando, ele vai atingindo a temperatura e fundindo o metal, e enquanto ele vai passando. Bom, basicamente esse é o processo, no caso, né? FSW. Assim como nesse desenho esquemático aqui, basicamente tem a força de contato, né, do pino entre a chapa, e por onde ela vai passando, ela vai fazendo a solda. Claro, vai gerando, assim como nas outras soldas, gera ali a parte da solda especificamente, a parte ao redor da zona termicamente afetada. Além de, ao invés de gás, ele consome o pino que está em rotação. Aqui também nessa imagem que a gente que eles analisaram, é que alguns pontos que tem que ser estudados, né, são não somente a rotação em si, como o tamanho do pino, o tipo de peça que vai ser usado, né, para a solda. A rotação normalmente acontece no sentido anti-horário, né, então a inclinação do qual vai haver essa rotação para seguir o sentido da solda, né? Então, os parâmetros normalmente utilizados são a velocidade de avanço, a velocidade de rotação, que são dois parâmetros extremamente importantes, porque não adianta você pegar e colocar o material e somente você seguir, passar como se fosse uma caneta, né? Ele não vai ter ali a fricção suficiente para soldar o material. Então, o avanço, né? A velocidade de avanço, a velocidade de rotação. Esse, no caso, é um dos maiores impeditivos de criação de equipamento em si, né? Que você precisa da velocidade de rotação e a força de rotação para que haja a solda. Você também precisa validar a força vertical de forjamento, que no caso é ali a parte da inclinação, né? E o ângulo de inclinação da ferramenta.
Todos esses são os principais padrões de parâmetros que você precisa ver, além do tamanho da penetração, que seria o tamanho do pino no material. Bom, e dentro de todos esses processos, né, o FSW ele continua sendo estudado porque existem diversas aplicações do porquê ele tem muitas vantagens. Uma das principais vantagens em relação aos processos convencionais seriam o fato de que a mesma ocorre no estado sólido. Então, ele acontece abaixo desse ponto de fusão do material. E ele não gera aquele arco elétrico das soldas, não precisa do gás, e que são normalmente altamente prejudiciais, principalmente em empresas que mexem com a parte de solda, é, seja uma empresa que trabalha com equipamento agrícola, automobilista, até mesmo empresas como a Boeing, que fabricam aviões, ou alguma coisa do gênero. Um dos maiores problemas deles é a parte da emissão de gás da solda, do qual o soldador tem que ficar utilizando todos os EPIs necessários, porém são extremamente prejudiciais à saúde. Então, o operador, no caso do processo FSW, ele não fica exposto à radiação também, do arco elétrico. Então, essas são duas principais fontes que são vantajosas para o operador, no caso, quem vai fazer a solda. Além de outras vantagens, seriam as partes de propriedades mecânicas do material, em que o processo FSW ele mantém a propriedade mecânica do material muito superior aos outros processos de solda, no caso, né? Inclusive, o processo FSW ele foi muito investido e utilizado ali a partir de 1990, né? E na década ali de 97, ele foi utilizado pela primeira vez de forma oficial, no caso, né? Em uma empresa naval norueguesa, e ali eles utilizaram o painel para soldar a parte das chapas de 6 metros quadrados de superfície, ali mais ou menos. E daí, em 99, a Boeing também investiu cerca de 15 milhões em processo de FSW para soldar tanques de combustível para o lançamento do foguete Delta, que é o que está na imagem. Dentro do processo FSW, a gente tem os tipos de juntas de solda, que geralmente estão no topo, são mais utilizadas em questão de estudo. E, bom, como pode ser mostrado aqui na figura, né, essas normalmente são as mais utilizadas, os 6 tipos. A primeira é a junta de topo, a segunda é a sobreposta, depois a terceira ali vem a parte de flanges com tubo, a junta tipo T, o junta de canto ou borda, e a junta tipo T, só que com 2 bordas, no caso, né? Normalmente essas são os dois tipos, são os principais tipos de juntas em que você consegue utilizar a solda FSW. Bom, então, dentro do artigo, para o processo experimental, eles utilizaram esse sistema de chapas com o caminho já preparado para eles conseguirem fazer as análises deles. E, era uma chapa de 300 milímetros, era 6,6 milímetros de espessura, né? E a chapa era 100 por 300 milímetros. E, bom, basicamente o processo ele foi desenvolvido ali o desenho esquemático da ferramenta que eles utilizaram, né? Tinha o corpo da ferramenta, o parafuso de fixação, daí o segundo parafuso de fixação para o pino, os ombros da face da estria, que seria o que tem o pino, e daí o ombro ele é o que cobre o pino em si, ao redor do equipamento. E o pino em si, que seria o que é rosqueado, que ele é o que é consumido durante a solda. Inclusive, eles tiveram 2 padrões de parâmetros, que seria com o pino maior e o ombro menor.
para atingir maior profundidade de soldagem. E daí, dentre os experimentos utilizados, eles fizeram dois testes, no experimento E1 e no experimento E2, em que em ambos a angulação foi de 0 graus, mas a velocidade de rotação, o RPM, né, rotação por minuto, foi inferior no segundo teste, e a velocidade de avanço foi a mesma para os dois testes. Então, a quantidade de milímetros que eles avançaram por teste foi 54 milímetros por minuto, e só que no primeiro teste eles estavam em uma rotação de 250 RPM acima do segundo teste. E a segunda parte que eu já havia comentado seria a penetração do ombro, do qual o segundo teste o ombro ele era maior. Então a penetração do ombro foi somente de 0,2 milímetros, enquanto no primeiro foi 0,3. Claro, 0,1 milímetro não é uma diferença muito significativa em uma escala muito grande, porém para o teste, que é uma chapa de 100 por 300 milímetros e a espessura de 6 milímetros, 6,6 milímetros, pode ser considerada bem significativa. Junto com o tempo de aquecimento dos dois foi o mesmo, e o que alterou foi a altura do pino, né? Na segundo teste, que eles também utilizaram um pino maior. Então a altura raiz ficou diferente, porém a rotação foi no mesmo, porque foi o mesmo equipamento, então as rotações foi anti-horária, as duas. Após realizar o teste, eles validaram o material e fizeram vários testes com os mesmos materiais. Primeiro foi um ensaio de dureza, do qual o primeiro teste, bom, basicamente o material base é o mesmo, né, 30,8 em todas as regiões, para os dois. Porém, no primeiro teste, na parte superior, a média ficou próxima do material, a média superior ficou abaixo do material base e o lado inferior ficou acima do material base. Significa que o lado inferior ficou muito melhor do que o próprio material base. E no segundo ensaio aconteceu similar, porém somente o lado superior final ficou um pouquinho menor do que o material base, só que o lado superior inicial, o lado inferior inicial e o lado inferior final, todos ficaram superior ao material base. Dentro do ensaio de tração, daí também temos nos dois casos, né, o ensaio de tração do material base é 100%, né, só que o primeiro procedimento se mostrou superior ao segundo procedimento. E daí também foi obtido o teste de dobramento, em que o material base estava em 180, e o procedimento 1 foi superior, ele pegou uma angulação de 66 a 100 graus, enquanto o material base pegava 180 graus, e o segundo experimento ele pegou de 37 a 67 graus. Então, no caso, o segundo experimento foi inferior tanto no ensaio de tração quanto no ensaio de dobramento. E, bom, basicamente, esses daí foram as principais referências que eles tiveram, né, para chegar a essa conclusão. Além de que o primeiro material atingiu temperaturas entre 200 e 300 graus Celsius, e o primeiro teste, na verdade, né? E o segundo teste atingiu entre 200 e 270 graus Celsius. No caso, no primeiro teste, a máxima foi de 316 graus, enquanto a mínima foi 214. E no segundo teste, a máxima foi de 274 e a mínima de 238. Bom, daí, basicamente, em conclusão, né, o processo FSW, eles chegaram à conclusão que ele é extremamente inovador, ele pode ser extremamente útil, principalmente pela manter as propriedades mecânicas dos materiais em relação ao convencional. Então, só que eles chegaram à conclusão que o primeiro teste que eles fizeram era superior ao segundo, no caso, o pino de penetração um pouquinho menor, só que com os ombros maiores, ele foi superior ao contrário, né, de um pino maior e os ombros menores. E então, tanto que ele chegou na coeficiente de tensão de escoamento, né, de 94 a 99%,
e no teste de dobramento ele ficou superior ao segundo teste, né, que foi de 66 a 100 graus de dobramento. Além de que teve um bom comportamento em relação à mistura mecânica promovida no processo. O único problema seria o custo e a implementação disso em uma empresa, no caso, né? Porém, pelo processo, no caso, o artigo é de 2013, então eles estavam. O processo FSW tinha ali mais ou menos seus 20 anos ainda de estudos, sendo. Ele é um processo extremamente novo, né? Então, esse seria o único problema dele, que eles chegaram na conclusão final do artigo. Porém, eles viram que realmente o processo, pelo menos nesse alumínio, né? Nesse alumínio especificamente que eles utilizaram o teste, ele realmente era bem superior. Bom, basicamente foi isso. Qualquer dúvidas ali, eu vou estar à disposição agora na apresentação durante a sala de aula.